Olá, sou Maria Eduarda Tavares, graduanda em Engenharia de Energias Renováveis, e hoje vou apresentar sobre o coletor solar de placa plana, um dos dispositivos mais importantes da engenharia termosolar. Vou cobrir como ele funciona fisicamente, a análise óptica e térmica que rege o seu desempenho, os materiais utilizados e onde ele é aplicado na prática. Olá, sou Maria Eduarda Tavares, graduanda em Engenharia de Energias Renováveis, e hoje vou apresentar organizada em 7 tópicos. Começamos pela definição do equipamento, passamos pelos componentes, entramos nas análises óptica e térmica, que são o núcleo técnico da apresentação, depois vemos eficiência, aplicações e encerramos com as considerações finais. O coletor solar do tipo placa plana é um dispositivo estacionário amplamente utilizado em sistemas solares térmicos, especialmente em aplicações residenciais e comerciais, como aquecimento de água. Seu funcionamento baseia-se na conversão da radiação solar em energia térmica de forma eficiente e relativamente simples. O princípio de operação desse tipo de coletor envolve 3 etapas fundamentais. Inicialmente, ocorre a transmissão, na qual a radiação solar atravessa uma cobertura transparente, geralmente de vidro, permitindo a entrada da luz e reduzindo perdas de calor para o ambiente. Lembrando que os coletores de placa plana coletam ambas as radiações direta e difusa. Em seguida, acontece a absorção, quando a radiação incidente é captada por uma placa absorvedora de cor escura, responsável por reter e converter a energia solar em calor. Por fim, dá-se a transferência de calor, processo na qual a energia térmica acumulada na placa é transferida para um fluido de trabalho, que geralmente é água ou uma solução térmica, que circula pelo sistema. Esse tipo de coletor opera, tipicamente, em faixas de temperatura entre 30 a 80 graus Celsius, sendo adequado para aplicações de baixa a média temperatura. Em condições de baixa demanda ou ausência de circulação do fluido, pode atingir a chamada temperatura de estagnação, que varia aproximadamente entre 90 graus Celsius e 120. Essas características tornam o coletor de placa plana uma solução eficiente, de baixo custo e bastante difundida em sistemas de aproveitamento de energia solar térmica. Aqui nós temos alguns exemplos de coletor solar de placa plana. O tipo com tubos na horizontal e vertical, o tipo harpa, que como o próprio nome sugere, lembra o instrumento harpa devido à configuração dos tubos, e o tipo coletor grelha serpentina, onde é o tubo contínuo em forma de grelha. Aqui conseguimos ver alguns exemplos de coletor sem cobertura, ou seja, sem a superfície de vidro e o isolamento térmico traseiro, geralmente composto de polímeros. Tubos, aletas e coletores são majoritariamente fabricados em polietileno, polipropileno ou borracha EPDM. Esses materiais são escolhidos por serem resistentes à corrosão química, como o cloro da piscina, e aos raios UV. O design utiliza tubulações em forma de espiral ou tubos paralelos, de geometria em grade, para maximizar a área de contato da água com a superfície absorvedora, e a cor preta serve para garantir a máxima absorção da radiação solar. Os componentes. O coletor é composto por 5 elementos principais que vocês podem ver no esquema em corte. A cobertura de vidro que fica no topo. Ela é transparente para a radiação solar, mas opaca para a radiação infravermelha, emitida pela placa, criando o efeito estufa que reduz as perdas. Logo abaixo, há a câmara de ar, que funciona como isolamento térmico adicional. A placa absorvedora, que é o coração do coletor, pintada de preto ou com revestimento seletivo. Ela absorve a radiação e aquece. Os tubos, soldados à placa, conduzem um fluido que retira o calor. Por fim, a caixa com isolamento, na parte inferior e nas laterais, minimiza as perdas para o ambiente. A escolha dos materiais impacta diretamente o desempenho e o custo. Na cobertura, vidro temperado com baixo teor de ferro, com transmitância maior ou igual a 0,9. Policarbonato é a alternativa mais barata, porém degrada com o UV ao longo do tempo. Na placa absorvedora, o cobre é o padrão. E alumínio é a alternativa mais leve. O diferencial está no revestimento seletivo. Absortância maior ou igual a 0,95, com emissividade menor ou igual a 0,05, que maximiza a absorção e minimiza a emissão infravermelha. A tinta preta fosca é mais barata, mas tem emissividade alta, o que aumenta as perdas radioativas. Nos tubos, cobre é padrão pelo desempenho e durabilidade. No isolamento, lã de vidro ou poliuretano com espessura de 40 a 60 mm para minimizar perdas pela base. Agora, vamos entrar na análise óptica que responde a seguinte pergunta. De toda a radiação solar que chega ao coletor, quanto efetivamente é absorvido pela placa? Então, quando a radiação solar atinge a cobertura do vidro, ela não passa toda diretamente. Uma parte é refletida nas interfaces e outra é absorvida pelo próprio material. Para calcular isso, usamos 2 modelos clássicos. A lei de Snell, que relaciona os ângulos de incidência e refração para o vidro, o índice de refração
que é 1.526, o que significa que o raio muda de direção ao entrar no material, e as equações de Fresnel, que calculam a reflexão separando a radiação em dois componentes, perpendicular e paralela ao plano de incidência. A refletância média é a média das duas. A transmitância total de cobertura representa a fração da radiação solar que consegue atravessar o vidro, sendo reduzida por dois mecanismos principais de perda. O primeiro é a absorção no próprio material, em que parte da radiação é refletida pelo vidro, dependendo do coeficiente de extinção, da espessura e do ângulo de incidência. O segundo é a reflexão das superfícies, onde uma parcela da radiação é refletida nas interfaces entre o ar e o vidro. Assim, a transmitância final pode ser aproximada pelo produto entre a transmitância por absorção e a transmitância por reflexão. Além disso, é importante destacar que as propriedades como transmitância, reflectância e absortância não são constantes, pois variam conforme o ângulo de incidência da radiação, a espessura do material, o índice de refração e o coeficiente de extinção do vidro. A radiação solar não chega ao coletor por um único caminho, mas por três componentes: direta, difusa do céu e difusa refletida pelo solo. Por isso, o ângulo de incidência não é único. Para a radiação direta, o ângulo é determinado pela geometria solar, variando com o ângulo horário e a posição do Sol. Já para os componentes difusa, utilizam-se ângulos efetivos, um para a radiação difusa do céu e outro para a radiação refletida pelo terreno. Esses ângulos dependem apenas da inclinação do coletor e permanecem constantes ao longo do dia. No comportamento óptico do coletor, o parâmetro mais relevante é o produto transmitância-absortância, que representa a fração da radiação que atravessa o vidro e é efetivamente absorvida pela placa. Após atravessar a cobertura, parte da radiação é absorvida, enquanto outra parte é refletida de volta, podendo sofrer múltiplas reflexões entre a placa e o vidro. Considerando esse processo, obtém-se uma expressão mais completa para tal transmitância-absortância, mas na prática ele pode ser aproximado com boa precisão. Em coletores com vidro de alta qualidade, esse valor costuma ficar entre 0,85 e 0,90, enquanto em vidros comuns é menor, devido às maiores perdas ópticas. A irradiância efetivamente absorvida pela placa, representada por S, resulta da soma das contribuições de três componentes da radiação solar, cada uma ponderada pelo respectivo transmitância-absortância e pelas características geométricas do sistema. Em situações práticas, quando se dispõe apenas da irradiância global medida, pode-se utilizar uma forma simplificada baseada em um valor médio de transmitância-absortância, especialmente em dias de céu claro. Por fim, ferramentas gráficas como as de curvas de Klein permitem estimar rapidamente a variação do produto, com o ângulo de incidência, evitando cálculos detalhados. Essas curvas são amplamente utilizadas na análise de coletores solares por sua praticidade e boa precisão. A análise térmica de um coletor solar parte da irradiância absorvida pela placa, representada por S, e busca determinar quanto desse calor é efetivamente transferido ao fluido e quanto se perde para o ambiente. Esse comportamento é descrito por um balanço de energia, na qual o calor útil depende da área do coletor, do fator de remoção de calor e da diferença entre ganho solar e as perdas térmicas. Uma vantagem importante desta abordagem é o uso da temperatura de entrada do fluido, que é mais simples de medir do que a temperatura da placa. As perdas térmicas são agrupadas no coeficiente global de perdas, que reúne três contribuições principais: as perdas pelo topo, que são as mais significativas, envolvendo convecção e radiação entre a placa, o vidro e o ambiente. As perdas pela base dependem do isolamento térmico, enquanto as perdas laterais, em projetos bem executados, tendem a ser pequenas e muitas vezes desprezíveis. O cálculo detalhado dessas perdas pode ser complexo, mas correlações empíricas permitem estimativas diretas. Um ponto crítico é a emissividade da placa. Superfícies seletivas reduzem significativamente as perdas térmicas, melhorando o desempenho do coletor. O desempenho térmico também depende da eficiência construtiva do sistema. O fator de eficiência da placa considera como o calor é conduzido da superfície absorvedora até os tubos, por onde o fluido escoa, sendo influenciado por aspectos como o espaçamento dos tubos, propriedades do material e qualidade do contato térmico. Já o fator de remoção de calor representa a capacidade real do fluido de extrair energia do coletor, sendo diretamente afetada pela vazão. Quanto maior a vazão, menor a elevação de temperatura do fluido e menores as perdas, resultando em maior aproveitamento térmico. Existe ainda um limite mínimo de operação, chamado de radiação crítica, abaixo do qual o coletor não gera ganho útil, pois as perdas superam a energia absorvida. Esse limite aumenta quando a diferença de temperatura entre o fluido e o ambiente é maior, exigindo mais radiação solar para manter o funcionamento eficiente. Por fim, para análises mais precisas, utiliza-se estimativas das temperaturas médias do fluido e da placa ao longo do coletor.
Essas temperaturas permitem refinar o cálculo das perdas e dos coeficientes de transferência de calor, já que esses parâmetros variam com a temperatura de operação. A eficiência de um coletor solar expressa a fração da radiação incidente que é efetivamente convertida em calor útil para o fluido. Essa eficiência depende tanto do desempenho óptico quanto das perdas térmicas do sistema. Matematicamente, ela pode ser interpretada como uma relação linear quando analisada em função do parâmetro reduzido, que envolve a diferença entre a temperatura de entrada do fluido e a temperatura ambiente, dividida pela irradiância solar. Nessa representação, o intercepto da reta corresponde à eficiência máxima do coletor, ou seja, à condição ideal em que o fluido entra à mesma temperatura do ambiente, minimizando as perdas térmicas. Já a inclinação negativa da reta está associada ao coeficiente global de perdas. Quanto maiores forem as perdas térmicas do coletor, mais rapidamente sua eficiência diminui à medida que a temperatura de operação se eleva. Na prática, coletores solares de placa plana apresentam eficiência variável conforme as condições de operação, geralmente situando-se entre 40% e 80%. O desempenho pode ser melhorado por meio da redução das perdas térmicas, utilizando, por exemplo, revestimentos seletivos e isolamento mais eficientes, ou pelo aumento da capacidade de extração de calor, com melhorias na circulação do fluido e na transferência térmica entre a placa absorvedora e os tubos. O coletor solar de placa plana possui amplas aplicações em diferentes setores, sendo a tecnologia já consolidada. Seu uso mais comum é no aquecimento residencial de água, que representa a maior parcela do mercado. Nessa aplicação, o sistema opera em faixas de temperaturas moderadas, adequadas para o uso sanitário, como banho e atividades domésticas. Outra aplicação importante é no aquecimento de piscinas, especialmente em residenciais. Nesse caso, como a temperatura necessária é mais baixa, muitas vezes utilizam-se coletores sem cobertura de vidro, reduzindo custos e mantendo boa eficiência. O setor industrial também se beneficia dessa tecnologia, principalmente em processos que demandam calor em níveis moderados, como nas indústrias de lactícios, têxtil e de alimentos. Além disso, há o uso em sistemas híbridos que combinam geração térmica e elétrica na mesma superfície. Esses sistemas permitem aproveitar simultaneamente a radiação solar para produzir eletricidade e calor, aumentando o aproveitamento energético total. No contexto global, o Brasil se destaca como um dos principais mercados de coletores solares térmicos, ocupando posição de destaque em termos de área instalada. Esse cenário evidencia a maturidade da tecnologia no país e sua relevância como solução eficiente para aproveitamento da energia solar. O coletor solar de placa plana caracteriza-se como uma tecnologia ultramadura com elevado nível de confiabilidade e de ampla validação em diferentes condições de operação, destacando-se pelo excelente custo-benefício térmico, sendo uma das formas mais eficientes e acessíveis de conversão de energia solar em calor. Apresenta ainda boa resiliência mecânica com estrutura robusta e baixa necessidade de manutenção ao longo do tempo. Outro ponto relevante é a capacidade de promover independência energética imediata, reduzindo o consumo de fontes convencionais. Além disso, possui grande adaptabilidade regional, podendo ser aplicado de forma eficiente em diferentes condições climáticas, especialmente em regiões com alta incidência solar, como o Brasil. Para finalizar, este trabalho evidenciou a relevância e a eficiência dos coletores solares de placa plana como solução consolidada para aproveitamento de energia térmica. Agradeço pela atenção e você que ficou até aqui.